Ao longo dos últimos meses, promovemos 15 encontros regionais, garantindo que toda a cidade tivesse voz nesta jornada. Escutamos histórias, desafios, sonhos e propostas, e cada uma dessas contribuições nos trouxe até aqui. A conferência é o ponto alto desse processo democrático. Mais do que discutir vulnerabilidades, estamos aqui para identificar caminhos, propor soluções e fortalecer o planejamento urbano. Afinal, pensar e construir a cidade que queremos é o grande desafio que nos une. São Paulo pulsa com a energia de mais de 12 milhões de pessoas. Uma cidade viva, criativa, diversa, mas também marcada por desigualdades históricas e desafios urgentes. Moradia digna, mobilidade urbana, saneamento, segurança, mudanças climáticas e justiça ambiental. Queremos uma cidade com ruas seguras, parques acolhedores, espaços públicos de qualidade, bairros que respeitem e celebrem as diferenças. Uma São Paulo mais humana, justa e sustentável. Para transformar essa visão em realidade, é fundamental unir forças, governo e sociedade civil, onde todos têm um papel essencial nessa construção. Só com essa escuta atenta, diálogo e cooperação, seremos capazes de transformar intenções em ações concretas. A cidade que queremos depende do compromisso de cada um de nós. Esta é a hora de construir pontes, somar vozes e agir coletivamente por uma São Paulo mais inclusiva, resiliente, segura e próspera. A conferência foi cuidadosamente planejada por uma comissão organizadora, a quem eu saúdo aqui e parabenizo por todo o trabalho, composta por representantes do poder público e da sociedade civil. É o espírito de colaboração que deve nos guiar ao longo dos próximos dias. Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas à 8ª Conferência da Cidade de São Paulo. Vamos juntos construir o futuro da nossa cidade. Aproveitamos aqui para informar que nós estamos transmitindo esse evento que está acontecendo aqui, conforme vocês viram aqui no telão, em mais 3 espaços onde as pessoas também vão participar. Neste momento, então, eu vou saudar e agradecer a presença de algumas pessoas. Da senhora secretária de Urbanismo e Licenciamento e presidente da comissão organizadora, professora doutora Elizabeth França, senhora secretária Júlia Gereissati, da Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento, senhor secretário executivo também da Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento, doutor José Luiz Tabete, o senhor chefe de gabinete, senhor Paulo Leite, senhor Fábio Landim, assessor da vereadora Janaína Pascoal, a senhora Letícia Miguel Teixeira, coordenadora do Conselho Nacional das Cidades, senhores Renato e senhor Flávio, representando a subprefeitura da Vila Maria e Vila Guilherme, e o senhor vereador, doutor Nabil Bolduc. Agora nós vamos apresentar a vocês um vídeo institucional sobre o caminho que nós fizemos para conseguir chegar até hoje, até aqui. Por favor, pode colocar o vídeo? Em 2025, São Paulo dá um passo decisivo para o futuro. Nossa cidade se une para a construção de uma nova política nacional de desenvolvimento urbano. Um processo coletivo que envolve municípios e federal. E você é parte fundamental dessa transformação. Só um instantinho, gente. Chegou a 8ª Conferência da Cidade de São Paulo. Um momento único de escuta, troca e construção conjunta. O espaço onde o poder público e sociedade civil se encontram para pensar junto. Em 2025, São Paulo dá um passo decisivo para o futuro. Nossa cidade se une para a construção de uma nova política nacional de desenvolvimento urbano.
um processo coletivo que envolve municípios, estados e o governo federal. E você é parte fundamental dessa transformação. Chegou a 8ª Conferência da cidade de São Paulo. Um momento único de escuta, troca e construção conjunta. O espaço onde o poder público e sociedade civil se encontram para pensar juntos o futuro da nossa cidade. A conferência é um chamado à participação popular. É o momento de debater propostas, compartilhar experiências e contribuir para que os investimentos públicos e as políticas urbanas atendam às reais necessidades de quem vive São Paulo todos os dias. Mais do que discutir problemas, queremos construir soluções. Queremos cidades mais justas, sustentáveis e inclusivas. E isso começa agora com a sua participação. Para chegar até aqui, percorremos um caminho importante. Realizamos 15 encontros regionais nas macro-regiões da cidade, ouvindo mais de 1.500 participantes e reunindo 646 propostas sobre os principais desafios da capital. As propostas foram organizadas em 4 grandes eixos: habitação, como garantir moradia digna e acesso a serviços essenciais como água, energia e saneamento; mobilidade, como melhorar o transporte público, garantir acessibilidade e valorizar o pedestre; meio ambiente e mudanças climáticas, como proteger nossas áreas verdes, cuidar da água e pensar em soluções para a drenagem urbana; gestão democrática, como fortalecer a participação social, a cultura e a transparência nas decisões públicas. Agora é a hora de transformar essas ideias em diretrizes reais. Na 8ª Conferência Municipal da cidade de São Paulo, vamos debater essas propostas e eleger os delegados e delegadas que levarão a voz de São Paulo para as próximas etapas: a Conferência Estadual e depois a Conferência Nacional. Vamos entender melhor como funciona cada etapa? Antes da 8ª Conferência da cidade de São Paulo, a cidade definiu a realização dos encontros regionais. Eles foram organizados de forma regionalizada, permitindo ouvir e compreender as particularidades de cada região. Foi uma oportunidade para garantir que as necessidades e prioridades de toda a população fossem levadas adiante. A Conferência Municipal é o momento das cidades debaterem e construírem propostas que atendam às suas reais necessidades. Aqui também são eleitos os delegados que representarão as soluções locais nas etapas estadual e nacional. Os delegados eleitos nas conferências municipais se reunirão na Conferência Estadual para debater e consolidar propostas que refletem as realidades locais, para formar o relatório estadual, que será levado à Conferência Nacional. A Conferência Nacional reúne os representantes dos estados para discutir os grandes desafios urbanos do país e definir diretrizes para o desenvolvimento das cidades. A 8ª Conferência da Cidade é mais do que um evento. É um compromisso com o presente e o futuro de São Paulo. Sua participação fortalece a democracia, amplia a escuta e ajuda a construir uma cidade onde todas e todos possam viver com dignidade, segurança e oportunidades. São Paulo é de todos nós, e essa é a sua chance de ser a mudança na cidade. Participe da 8ª Conferência da cidade de São Paulo. Vamos construir juntos uma cidade mais democrática, sustentável e acessível. Gostaria também de agradecer a presença do senhor Pedro Martins, presidente da São Paulo Urbanismo, da senhora Vanessa Padiá, diretora da Secretaria Municipal de Habitação, da senhora Sheila Santana, representante da Secretaria Municipal de Pessoa com Deficiência, representando hoje aqui a senhora secretária Silvia Greco. Agradecendo também a presença do senhor Anderson Arantes, representante da Subprefeitura da Penha.
Para dar continuidade à nossa programação, convidamos agora a senhora secretária de Urbanismo e Licenciamento e presidente da comissão organizadora, professora doutora Elizabeth França, para a fala oficial de abertura do evento. Pessoal, bom dia. Todos animados, todas animadas para escolhermos as propostas, os delegados. Bem, rapidamente, né, estamos um pouquinho atrasados. Hoje a gente está e dá início a esse processo de finalização da Conferência da Cidade, da 8ª Conferência. Nós fizemos um longo processo de discussão, foram 15 encontros regionais. Eu agradeço a todos aqueles que participaram, o movimento de moradia, organizações da sociedade civil, enfim, todo mundo. Foi um momento muito rico, mais de 600 propostas elencadas, que a gente hoje vai ter que transformar até amanhã em 12, para levar à Conferência do Estado e depois à Conferência Nacional. Então, eu só queria dizer que vocês têm um trabalho muito produtivo. A conferência é um momento importantíssimo da população da cidade de São Paulo, dessa metrópole maravilhosa de 12 milhões de habitantes, de decidir, de influenciar quais são as linhas de trabalho que a gente tem que seguir para que nossa metrópole seja cada vez melhor. Eu só queria deixar alguns agradecimentos à comissão organizadora, que trabalhou exaustivamente, estão todos aqui, aos secretários da Educação, que colocaram o céu à disposição, da Saúde, secretário de Transportes, ao prefeito Ricardo Nunes, que deu todo o apoio para a conferência, e desejo, então, aos convidados todos que estão aqui, um bom trabalho, e amanhã que nós saiamos daqui com os 277 delegados eleitos e as nossas 12 propostas escolhidas com muito bom senso, que sejam os melhores para a cidade, a nós levarmos para a Conferência Estadual. Muito obrigada. Agradecemos também a presença do senhor Alan Cortez, chefe de gabinete da Subprefeitura da Vila Mariana. Agora vamos convidar a representante da sociedade civil e membro da comissão organizadora municipal dos movimentos populares, a senhora Severina Ramos do Amaral da Silva, mais conhecida como Civi, para a fala oficial de abertura do evento. Bom dia, senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos. É um prazer estar aqui com vocês nessa 8ª Conferência Municipal da cidade de São Paulo. Eu, como vocês perceberam, me chamo Severina, mas todos me conhecem como Civi. Sou parte do CMPU, como titular, e sou parte também do movimento de moradia, representado pela União dos Movimentos de Moradia, no CMPU. A conferência ela foi uma construção coletiva entre a sociedade civil e o poder público, com muitas reuniões, debates calorosos para definir a forma de debater, conduzir e elaborar as propostas. Assim conseguimos chegar no dia de hoje. A realização das conferências regionais foi a primeira proposta consolidada e amplamente debatida na comissão. Realizamos 15 encontros regionais, onde pudemos ouvir a sociedade civil, debater sobre as dificuldades e a melhoria na qualidade de vida da população local, visando sempre que, a partir de um bairro melhor, teremos uma cidade mais inclusiva e com qualidade de vida. Nosso objetivo sempre foi ouvir a todos e os participantes e anotar as propostas e consolidá-las para poder apresentá-las na conferência no dia de hoje. Por isso, nos esforçamos para que todos, de norte a sul da cidade e de todos os bairros, pudessem participar e colaborar com soluções para construirmos a cidade que tanto desejamos e sonhamos. Estamos felizes em chegar à etapa final desse processo democrático e de escuta. Hoje continuaremos a debater as propostas escolhidas nesses encontros e amanhã votaremos as propostas para conferências estaduais. Nos eixos que foram apresentados, na habitação,
Falamos muito da falta de moradia digna e com qualidade de vida, da regularização fundiária, do quanto precisamos melhorar a política de habitação nas cidades como um todo. E hoje não podemos lembrar das famílias da favela do Moinho, que estão, né, numa fase de higienização e que precisam realmente ter uma definição de uma moradia digna, como a gente sempre costuma falar, a moradia é a porta de entrada para todos os outros direitos, né? E a política de habitação também é fiscalizar a destinação das habitações de interesse social, que hoje a gente viu que nós temos que fazer isso na cidade como um todo. No meio ambiente, falamos das dificuldades que passam nos dias de chuva, na falta de drenagem, nas ocupações nas áreas de mananciais e encostas, na falta de educação de preservação do verde e do meio ambiente. E da destinação dos resíduos sólidos, da necessidade de mais áreas verdes e de estímulo ao plantio de árvores. Na mobilidade, falaram na dificuldade que passa no transporte público coletivo, sucateado, principalmente os que atendem a população periférica. Dias de calor, sem ônibus, sem ar-condicionado, super bem lotados, sem manutenção, de melhorias nos corredores de ônibus e também da necessidade de melhorar as calçadas para a população idosa e a população com necessidades especiais, para que possam se locomover com segurança. E também foi muito falado na tarifa zero, porque hoje temos tarifa zero no domingo, mas ônibus também é zero. Na gestão democrática, ouvimos o desabafo daqueles que querem participar ativamente da construção da cidade e, por isso, apresentaram propostas para espaço de escutas e acolhimento de ideias, com mais conselhos deliberativos, mais investimentos culturais, educacionais e uma saúde local boa. Isso foi uma das poucas propostas que ouvimos, as pessoas falaram, anotamos e vamos debater isso amanhã. É muito bom ver aqui muitos desses outros que estiveram em todas as regiões da cidade. A população que conversamos, que ajudou na criação de propostas, que debateu e buscou um consenso. Quero finalizar com o desejo de que tenhamos um dia especial, abençoado e com muito trabalho, para que possamos chegar com boas propostas na conferência estadual. Todos nós buscamos e trabalhamos para a criação de uma cidade mais justa, inclusiva e democrática para todos. Foram momentos ricos de participação democrática e queremos que se repita nesse final de semana. Queremos também agradecer à comissão organizadora e todos que participaram, direto ou indiretamente, da construção dessa conferência. Foi muito trabalho, muito rico e compensa ver todo esse povo aqui hoje. Agradecemos a participação de todos, a colaboração. Fizemos parte da comissão organizadora e das pessoas que, de alguma forma, direto ou indiretamente, ajudaram a construir ajudam, né, a construir a nossa cidade e ajudaram a construir a conferência municipal. E não podemos também deixar de esquecer, hoje, principalmente, dos nossos valorosos profissionais, servidores públicos, que reivindicam melhorias e que buscam qualidade melhor no trabalho, sem contar no sucateamento, e pedem também a questão de mais concursos públicos, porque tem muitas privatizações e concessões. E agora vamos ao debate das propostas. Quero agradecer novamente a todos, bom dia de trabalho para todos e amanhã mais um novo dia. Quero ver todos aqui novamente, os outros que a gente conhece. Obrigada, bom dia a todos. Muito emocionante e agradecemos as palavras da Civi.
Queremos agradecer também, antes de mais nada, né, a Civi é uma pessoa que foi uma pessoa fundamental na comissão organizadora, uma grande parceira, sempre presente nas reuniões, e parabéns por toda a sua dedicação também. Vamos agradecer rapidamente aqui as presenças da Janaína Ibiapina, da Secretaria de Gestão, Tainá Luiz Campos, da Secretaria de Direitos Humanos, Nicolas Xavier, da Secretaria Municipal de Trabalho, o Vinícius da Silva Alexandre, Jefferson Ricardo do Couto, da Subprefeitura Pirituba, Jaraguá, a Júlia Dourado, de Ciurbe, Sandra Pereira Silva, da Secretaria Municipal das Subprefeituras, André Rodrigues Fernandes, Péricles Santana Coelho, do CADES Casa Verde, a Márcia Dias, da Subprefeitura de Campo Limpo, professor Enoque, da Subprefeitura da Freguesia, supervisor de habitação, Mari Solange, da Subcapela do Socorro, Ronaldo Gonçalves, da Subprefeitura Ipiranga, Madai Matias, da Subtucuruvi, Marlene Cândido Casa Verde. Não consigo falar. Agora, então, convidamos o nosso vereador, Nabil Bolduc, para dar boas-vindas a todos vocês. Qual é o tempo? Você tem 5 minutos. Bom dia a todos os companheiros, companheiras, moradores, cidadãos de São Paulo. Queria, em primeiro lugar, cumprimentar aqui a Comissão de Organização e os membros do Conselho Municipal de Política Urbana, do qual eu participei até o começo desse ano, né, quando assumi o mandato de vereador. Queria cumprimentar a nossa secretária Beth França, né, cumprimentar também pela condução aqui, pela organização desse evento, um evento complexo e um evento que a gente espera que seja muito bem sucedido. Eu queria, em primeiro lugar, falar das conferências, né? As conferências nacionais das cidades, elas têm já 20 anos, 22 anos, a primeira conferência foi em 2003, e ela tem o objetivo exatamente de garantir a participação da sociedade no processo de discussão das políticas nacionais, né? E nós estamos aqui na etapa do principal município do país, né? Todos os municípios participam desse processo, elegendo delegados, e a gente espera chegar na Conferência Nacional com uma presença importante, não só de pessoas presentes de São Paulo, mas com conteúdo e com propostas. É fundamental que a gente discuta a Política Nacional de Desenvolvimento Urbano, que significa integrar as políticas setoriais. Nós não podemos ter a política de habitação separada de mobilidade, separada de saneamento, separada da política fundiária de uso e ocupação do solo. Nós precisamos ter políticas integradas que possam garantir os melhores resultados, porque os cidadãos que estão na cidade, eles sofrem essas políticas de maneira integrada. Não adianta eu resolver o problema da habitação se eu estiver muito longe do lugar onde se trabalha e não tiver a condução necessária para chegar ali, né, uma mobilidade adequada. Não adianta eu propor uma proposta de habitação onde não tem serviços urbanos e não tem saneamento básico e não tem infraestrutura necessária para se morar nesses locais. Então nós precisamos pensar isso de maneira integrada, romper a diretriz setorial, que infelizmente ainda predomina no país, tanto no nível federal como no estadual, como no municipal. Então, enfrentar esse problema é fundamental, e quando a gente fala de uma nova política nacional de desenvolvimento urbano, que inclusive é, né, um dos temas fundamentais dessas conferências, essa questão se coloca. Eu quero destacar aqui, uma vez que eu não tenho tempo para poder falar de todas as propostas, um pouco do que está acontecendo hoje na Câmara Municipal. Sou aqui o único representante aqui do Legislativo, e eu quero destacar a importância de se instalar a CPI, a Comissão Parlamentar de Inquérito, para investigar as fraudes de habitação de interesse social que aconteceram na nossa cidade. Essa comissão ela foi aprovada pela Câmara, mas ainda não foi instalada, e nós precisamos que ela seja instalada, tanto para que a gente possa
colocar essa questão nos devidos eixos, ou seja, nós precisamos ter o setor privado contribuindo para a produção de habitação de interesse social, mas essa habitação precisa ser destinada para quem mais precisa. Ela precisa estar de acordo com o que foi aprovado nos planos diretores e que está presente na nossa legislação. Ou seja, as empresas têm benefícios fiscais, benefícios urbanísticos, mas tem um compromisso de destinar para quem mais precisa. E isso não tem acontecido. A prefeitura, inclusive, já multou algumas empresas, mas nós precisamos fazer uma apuração geral sobre isso. E precisamos fazer com que a legislação ela possa, de fato, ser aplicada e fiscalizada. Nós não podemos admitir, por exemplo, o que foi introduzido na revisão do Plano Diretor em 2023, que é a possibilidade de se alugar uma moradia produzida de habitação de interesse social. Porque se a fiscalização já é difícil para venda, para aluguel é praticamente impossível, né? E nós já apresentamos um projeto de lei para rever esse dispositivo, para que a gente possa, então, garantir, né, que essas moradias sejam destinadas adequadamente. Nós precisamos aproveitar o bônus orçamentário que nós temos hoje na cidade de São Paulo. A cidade de São Paulo hoje tem um orçamento de 125 bilhões de reais, é um orçamento, maior orçamento da história do país, e precisamos utilizar esse recurso da melhor maneira possível para poder promover uma mudança estrutural na nossa cidade. Nós precisamos garantir uma série de objetivos fundamentais, como o direito à habitação, como saneamento zero, ou seja, falta de saneamento zero, poder garantir transporte coletivo com qualidade para todos, para poder mudar um padrão de mobilidade na cidade. Portanto, nós precisamos investir, e a Prefeitura tem condição de fazer investimentos nos próximos 4 anos, de alguma coisa em torno de 160 a 200 bilhões de reais. Nós precisamos aproveitar esses investimentos para poder, de fato, mudar a cidade. Evitar que esses recursos sejam desperdiçados em obras com baixo custo-benefício. Então, nós temos uma oportunidade para poder garantir aqueles que são os objetivos fundamentais das cidades brasileiras. É o direito à habitação, é o direito à mobilidade, é garantir que todas as pessoas tenham habitação e, portanto, acesso a outros direitos, da saúde, da educação, da cultura. Nós precisamos, portanto, aproveitar esse momento para dar um salto na nossa cidade, para que ela se torne uma cidade boa, mas que seja boa para todos. E eu quero finalizar, uma vez que nós estamos aqui no Pacaembu, né, falar de uma coisa que também merece uma preocupação nossa, que são as concessões dos equipamentos dos espaços públicos para o setor privado. Essas concessões, elas precisam ser pensadas, se forem feitas, para atender o interesse da população da cidade e não apenas o interesse do concessionário. Nós não podemos admitir, por exemplo, que o espaço central da cidade, como o Engabaú, permaneça tapumado durante uma boa parte do tempo e seja privatizado. Nós não podemos aceitar que se cobre nos nossos parques públicos preços abusivos que, embora não se restrinja o acesso das pessoas, restringe o acesso delas àquilo que é básico dentro de um parque. Então, eu queria chamar atenção a esse aspecto, que é um dos vários aspectos importantes que precisam ser tratados na cidade. E finalizo falando, né, de um ponto que é sensível e é o que nós estamos fazendo aqui, que é a gestão democrática da cidade. Nós avançamos muito e podemos avançar mais com a participação e o controle social. Então, o que está se fazendo aqui é fundamental, mas isso significa também fortalecer todos os conselhos de serviços que nós temos na cidade. Conselho de Habitação, Conselho de Mobilidade, os conselhos participativos regionais em todas as subprefeituras, de modo que a gente possa ter governo, legislativo e a sociedade organizada juntos para construir uma cidade melhor e mais justa para todos. Muito obrigado.
Só uma coisinha, gente. Nós distribuímos aqui esse panfletinho que tem uma série de propostas que o nosso mandato está trazendo aqui para a conferência. Obrigado. Muito obrigado, vereador, pelas suas palavras, pela sua rica contribuição. Agora nós vamos compor a nossa mesa diretora e nós vamos apresentá-las para vocês, então, essa composição da mesa diretora da 8ª Conferência da Cidade. Conforme consta no nosso artigo 5º do regulamento, a mesa diretora cuida da organização da plenária, anuncia quem foi eleito e quais as propostas foram aprovadas. Decide também sobre dúvidas ou problemas que surgirem durante o evento e repassa para a comissão organizadora os casos que não estão previstos nas regras. Para tanto, eu convido ao palco os representantes do Poder Público, convido a senhora secretária, presidente da mesa, para as pessoas conhecerem, já conhecem, né? Agora eu convido, então, a nossa secretária adjunta da Secretaria de Urbanismo e Licenciamento, Júlia. Ela está no credenciamento, ajudando lá, gente. A Júlia Gereissati, mas eu preciso que ela venha, por favor. Ela tem que estar presente. Convido o nosso professor doutor Ricardo Topan, analista de políticas públicas da Prefeitura de São Paulo. E representando os segmentos de movimento de moradia, o senhor José de Abrão, por gentileza, coordenador da União do Movimento de Moradia. Querido, hein? E para representar, então, o segmento empresarial, a senhora Heloíse Torres Amado. Representando o segmento de entidades acadêmicas, profissionais e pesquisa, a professora Ana Carolina de Paula Madrid Marco. E representando o segmento de ONGs, eu convido o senhor Rodrigo Faria Gonçalves, Iacovini, do Instituto Polis. Assim, essa é a equipe. Senhora Júlia Gereissati, secretária adjunta da Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento. Podem chegar mais para frente, por favor. Essa é a equipe que compõe a mesa diretora da 8ª Conferência da Cidade. E agora eu peço que os senhores ocupem as poltronas brancas, por favor. Vereador, pode ficar, vai sobrar uma cadeira. Fica à vontade, vai sobrar uma cadeira. Muito bem, então chegamos agora ao nosso painel de abertura e vamos iniciar com o tema Uma Política Nacional para o Desenvolvimento das Cidades. Antes de chamar ao palco nosso convidado especial, gostaria de explicar a dinâmica. O convidado fará uma apresentação de até 30 minutos e depois abriremos para 10 pessoas, 10 perguntas. Nós temos aqui, cadê a Nathalie? Nós temos aqui, então, o Ricardo, que vai nos dar um apoio. Quem mais que está aqui? A Cive, por gentileza. Temos a Patrícia, que vão estar aqui anotando. Então, nós temos aí 10 pessoas para fazer as perguntas. Cada pessoa terá 2 minutos. Então, temos 30 minutos do palestrante, até 30 minutos para o palestrante. Temos 2 minutos para fazer a pergunta para 10 pessoas. E o convidado depois terá 10 minutos para responder, conforme está previsto no nosso regulamento. Só depois.
Convido ao palco, então, o arquiteto, doutor em urbanismo, professor no programa de pós-graduação em urbanismo da FAO-UFRJ e de urbanismo social do INSPER São Paulo, Sérgio Ferraz Magalhães. Sérgio tem ampla atuação na esfera pública e privada, é reconhecido internacionalmente e autor de diversos livros. Na esfera pública, ocupou cargos de destaque como secretário de Estado de Projetos Especiais, subsecretário municipal de Desenvolvimento Urbano e secretário municipal de Habitação do Rio de Janeiro. Foi presidente nacional do Instituto de Arquitetos do Brasil e presidiu a 27º Congresso Mundial de Arquitetos, o IA 2021, Rio. Atualmente é presidente do Conselho de Habitação e Desenvolvimento Urbano da Associação Comercial do Rio de Janeiro. Ufa. Muito obrigado. Bom dia a todos, a todas. É um enorme prazer, mas, sobretudo, é uma honra estar aqui com vocês nesta oitava conferência sobre as cidades. Eu quero cumprimentar a nossa secretária e presidente da organização desse congresso, a querida arquiteta Elizabeth França. É um luxo ter uma cidade com um quadro profissional e competência que a Beth tem. Quero cumprimentar também o arquiteto e vereador Nabil Bonduki, que é uma referência na cidade de São Paulo e no Brasil todo, pela dedicação e lucidez com quem tem trabalhado no tema das cidades ao longo de décadas. Obrigado, Nabil. E quero cumprimentar os movimentos sociais, as representações da sociedade através da CIVI. E dizer que o que ela apresentou aqui é um ideário que precisamos aplaudir de pé. É algo que vai levar para Brasília a ideia que a cidade de São Paulo, a mais importante, a maior cidade do Brasil, tem sobre o desenvolvimento urbano. Muito obrigado, Civi, e aos todos os movimentos que organizaram e ajudaram a construir esse ideário. Me foi pedido para falar sobre propostas eventuais para a Conferência Nacional. Eu acho que é justo, porque São Paulo já está completamente estruturado, tem respostas, tem propostas, tem soluções que são consensuais e que são fundamentais. Agora, o Brasil urbano não necessariamente tem as mesmas questões. Ao contrário, o Brasil urbano tem muitas dificuldades a serem superadas. Então, o que eu vou tentar apresentar é uma visão pessoal sobre esses entraves e as respostas possíveis, as respostas adequadas que já temos em diversos lugares do Brasil, inclusive em São Paulo. Eu dei como título esse Desafios da Cidade e o Espírito do Tempo e vou apresentar 3 aspectos que participam de toda essa questão. E como disse o vereador Nabil, nós não podemos tratar setorialmente temas tão complexos. Esses 3, interação, equidade e planeta, no meu ponto de vista, resumem os nossos desafios a serem enfrentados. A interação, a qualidade essencial da cidade. Essa imagem que eu trago, eu gosto muito dela, porque ela me comunica a ideia de que a cidade é um lugar da permanência, da transformação através das gerações, e essa homenagem que a menina faz ao idoso é uma representação desse desejo de interação que a cidade tem como meta fundamental.
E essa pintura de Bruegel, uma pintura do século XVII, começo do século XVII, eu gosto muito também porque nos diz da qualidade do espaço público, como o espaço público é capaz de produzir o encontro entre os diferentes, produzir uma dinâmica urbana que qualifica a vida de todos. Nós vemos aqui, nesta praça de uma cidade medieval, mais diversas atividades em simultâneo, desde jogos, desde comércio, procissão, enterro, etc. A nos dizer que a cidade precisa preservar os espaços públicos para que a interação seja efetiva. A equidade, para mim, é a capacidade de bens e serviços estarem equanimemente distribuídos. E eu uso essa fotografia, que é de um jovem negro de uma favela do Rio de Janeiro, que estava sendo preparada há décadas atrás para a Copa do Mundo e, portanto, pintou um portão com a bandeira do Brasil. Ele aparece atrás dessa porta como querendo dizer, no meu ponto de vista, o desejo de se inserir na sociedade, de estar presente, de estar com a sua cidadania plenamente assegurada. A equidade, então, teria essa dimensão pública. E o terceiro conceito, o planeta, a inter-relação da nossa vida, a natureza e o clima. Nós somos natureza, nós precisamos defender os nossos espaços, porque a cidade, ainda que a cidade no Brasil ocupe um território menor que 0,5% do território nacional, a cidade é responsável pela poluição, pela questão ambiental do espaço do ar, pelos rios, pela poluição, e isso é uma questão que a gente precisa enfrentar de um modo muito amplo. O planeta depende da cidade. Mas eu falei essas coisas e eu preciso dizer que a cidade ela é vitoriosa, a cidade brasileira. Nós temos inúmeros problemas, mas nós precisamos reconhecer que a cidade brasileira foi capaz de acolher e de abrigar, ainda que com dificuldade, ainda que precariamente, uma população que cresceu exponencialmente nas últimas décadas. O Brasil foi o país do mundo que teve a sua população crescendo exponencialmente nesse período como nenhum outro. A cidade melhorou as condições de vida, criou um patrimônio, o Brasil criou um patrimônio urbano de 20 metrópoles e 2 megacidades. Isso não é pouca coisa, isso é um fenômeno até. Como que nós conseguimos produzir isso? E temos 85% dos brasileiros morando em cidades. Nós podemos dizer, cidades brasileiras, com as suas dificuldades, são um sistema vitorioso no nosso país. E São Paulo é uma demonstração fortíssima dessa realidade. Mas também temos um passivo socioespacial gigantesco. A desigualdade intraurbana, eu não preciso realçar aqui, que todos nós sabemos. A escassez de Estado. Esse é um tema que eu acho que precisamos levar em consideração muito fortemente no debate que teremos na Conferência Nacional. De décadas para cá, desde que os regimes econômicos mundiais se atrelaram ao neoliberalismo trazido por Thatcher e depois por Reagan, e o Brasil entrou neste, a noção de que o Estado precisa ser mínimo foi implantada no Brasil com bastante consistência.
e o estado de bem-estar social desarticulado em quase todo o mundo. Os reflexos disso nós temos nas cidades, nós temos no país, que abandonou os processos de planejamento territorial e, inclusive, abandonou o controle que o Estado precisa ter sobre o território como um todo. E nós temos exemplos no Brasil todo, mas no Rio de Janeiro em especial, de ocupação territorial bandida, fazendo imposições, dominação a parcelas importantes da população, sobretudo os assentamentos populares. A escassez de Estado é central para para ser combatida e responde pelo quadro de dificuldades em grande medida. O mesmo espírito que desarticulou o bem-estar social, o estado de bem social, incentivou o individualismo, o isolamento das pessoas e dos grupos e a segregação espacial. Uma segregação que é pobre nas favelas e nas periferias e uma segregação que é rica nos condomínios fechados, nas alfavilles da vida. E a desestruturação espacial, que é uma constante nas cidades brasileiras e que eu, com muito prazer, vejo que, em grande parte, São Paulo, ao contrário, está respondendo positivamente. A desconstrução das centralidades é uma realidade mundial. Mas, nesse caso aqui, eu estou apresentando cidades dos Estados Unidos, onde vocês vejam que ela está sendo tratada como uma instância privada, deixou de ser instância pública. O centro da cidade, com os terrenos arrasados, quarteirões inteiros virando estacionamento. Essa é uma realidade em inúmeras cidades dos Estados Unidos, mas também, de certo modo, nas nossas próprias cidades. Não com essa ênfase, mas com o abandono, com a decadência dos espaços. E, com isso, a interação social, que é a qualidade essencial das cidades, fica abalada, fica prejudicada, obviamente. Esta é uma fotografia da Vila Kennedy, no Rio de Janeiro, na década de 60, que foi... Ah, não andou lá. Que foi construída para levar para lá famílias que moravam em favelas na Zona Sul e no centro. E que mostram como a visão, naquele momento, era de um conjunto residencial que absolutamente não tinha nenhuma qualidade ambiental, não estruturava espaços públicos. Era simplesmente uma organização de uma casa atrás da outra, como se estivesse em ordem unida. E, infelizmente, 40 anos depois, no século XXI, ...70 conjuntos residenciais como esse foram construídos no Brasil na primeira década do século. E continua. Como vemos nesse Minha Casa Minha Vida, em Campinas. Eu destaco aí que o espaço da interação social, que é o espaço essencial da cidade, não existe. Quanto à equidade, aqui o tema da habitação entra em pauta com muita força. Nós, na década de 40, quando o Brasil começou a expandir vigorosamente, nós tínhamos 2 milhões de casas urbanas. Esse quadradinho é o que o Brasil tinha de equivalente
de casas urbanas, 2 milhões. Em 2022, são 76 milhões. Veja a diferença gigantesca, o que o Brasil foi capaz de produzir. Mas só 1/5, 20% dessas casas que o Brasil construiu é que foram construídas com algum tipo de financiamento. Pelos governos, todos os governos somados, todas as caixas econômicas, todos os bancos, todas as moradias ricas, somou 20%. 80% foram construídos apenas com a poupança de cada família. Isto é, com a família pobre. A família pobre construiu o Brasil urbano em 4 de cada 5 casas construídas. E como é que ela construiu? Ela construiu, claro, poupando dia a dia, um tijolinho, um cimento. E com isso nós chegamos a uma situação em que pouco mais da metade da população das casas tem saneamento adequado. Mas nós vamos construir nesta geração mais de metade das casas que já foram construídas até hoje. Esse é um desafio fundamental. Onde nós vamos construir? Como nós vamos construir? Nós vamos continuar fazendo do mesmo jeito que fizemos até agora? Nós vamos expandir a miséria? Nós vamos construir sem infraestrutura adequada? As famílias pobres construíram sua casa, mas só o coletivo pode construir as infraestruturas e os serviços públicos. Este é o maior loteamento popular no Rio de Janeiro, 11 mil lotes, sem infraestrutura. O vermelhinho mostra o que é financiado pelos governos, construídos, etc. E o amarelo é o que o pobre, a família brasileira, construiu. Mais da metade do que já se construiu até hoje será construído até 2040. Esse é o desafio fundamental, vertiginoso, que precisamos reconhecer e que os governos precisam enfrentar, sobretudo o governo nacional. O governo nacional não pode continuar fazendo de conta que está enfrentando a questão habitacional, produzindo episodicamente programa Minha Casa Minha Vida. É insuficiente, não é possível. No caso do Rio de Janeiro, vocês conhecem, mas não é só no Rio de Janeiro que existe isso, uma dificuldade enorme nas áreas populares, onde o Estado não está presente e que cria a anomia, isto é, o conjunto de áreas populares que vão sendo dominadas e que vão se articulando e tomando conta de partes do território legal da cidade. Quanto à equidade ainda, esse eu acho que é um tema crucial. O transporte coletivo é maltratado no Brasil urbano. O Brasil aplica recursos públicos 14 vezes maiores em transporte individual do que em transporte coletivo. Quanto ao planeta e ao clima, vejam esse exemplo em Manaus, do Minha Casa Minha Vida, no meio da floresta. Esse conjunto aí não nasceu aí, não foi colocado aí assim. É simplesmente uma desconsideração para com a cidade de Manaus e uma desconsideração para com a floresta. Mas, infelizmente, não é um caso isolado. Ainda, quanto ao planeta e ao clima, o rodoviarismo, que todos reconhecemos, tem uma responsabilidade gigantesca em relação à poluição e ao mal-estar na cidade. Mas se eu apresentei problemas, eu quero dizer que há experiências de interação, há experiências de equidade,
há experiências de atenção ao planeta que nos ajudam a dizer que é possível ter outras respostas. Esse é um conjunto residencial no Rio de Janeiro que foi construído pouco depois da Vila Kennedy, à esquerda, que estão vendo. Ao mesmo tempo que o governo constrói, ou pouco depois constrói esse projeto da esquerda, constrói aquele outro, onde a questão do espaço público é tratado de um modo relevante. Aqui também, na urbanização de favela, aqui em São Paulo, vocês vejam a intervenção que produz espaços públicos de qualidade nas áreas pobres e que é um reforço à interação social. Vejam que bonito esse exemplo aqui em São Paulo também. Isso é uma raridade no Brasil. É uma raridade. Nós temos que reconhecer que, a nível federal, e nos estados e nos municípios, nós precisamos qualificar os projetos para que eles sejam à altura da cidadania que desejamos. Essa é outra resposta aos desafios quanto à interação. Projeto Rio Cidade, no Rio de Janeiro, dos anos 70, que trabalhou em 30 centralidades, qualificando o espaço público e fazendo uma mudança substancial na apropriação que a população fez. Neste caso aqui, uma cidade importante, 1 milhão de habitantes, na Baixada Fluminense. É uma cidade que não tinha praticamente calçada. A prefeitura, entre 2005 e 2009, construiu milhares de quilômetros de calçadas, mudando o espaço público da cidade. É uma resposta possível de uma prefeitura pobre. Espaços públicos também, em favelas do Rio de Janeiro, depois do programa Favela Bairro implantado. O programa Favela Bairro, talvez alguns de vocês conheçam, na década de 90, trabalhou em 155 favelas no Rio de Janeiro, 550 mil habitantes, produzindo infraestrutura completa, bens e serviços públicos. Abertura de ruas, construção de novas moradias, etc. E, equivalentemente, vocês têm esse exemplo aqui em São Paulo. Vejam que bonito essa inserção, como os novos edifícios estão em acordo com as pré-existências. Vejam como os novos edifícios estão em acordo. Aquela rua que vem lá de cima e passa aí, ó, ele não está colocado ali rompendo o tecido da favela. Ele está adequando, reconhecendo as pré-existências. Essa também em Nova Iguaçu, um bairro popular, a urbanização é indispensável que os governos e a sociedade tenham consciência que é preciso urbanizar plenamente as comunidades populares. Esse é um outro exemplo também em Nova Iguaçu. Uma coisa simples, né? Construção de ciclovias para ajudar o planeta, construção de calçadas para que os pedestres tenham vez, construção de infraestrutura, aqui em São Paulo também, uma favela cujo espaço público está bem definido, mas que a infraestrutura também foi considerada. Diria, então, que o desenvolvimento depende da boa cidade. Nós vemos economistas dizerem toda hora que tem que fazer assim, tem que fazer assado para ter desenvolvimento. Mas não se trata da cidade. O país precisa das cidades com boa qualidade para que ele se desenvolva. Há uma mudança demográfica importante. A família diminui e precisa de mais casas. As pessoas
estão mais velhas, estão mais idosas, precisam de uma cidade também que reconheça essas dificuldades. Uma cidade mais compacta, com espaços públicos bem tratados. E há uma questão política substancial. A democracia exige uma agenda inclusiva. Não dá para se tratar sistema democrático brasileiro excluindo. E a cidade é o lugar que precisa ser tratado para a inclusão. Finalmente, o Estado brasileiro precisa ter um outro desenho em relação às cidades. A secretária Beth me deu 4 temas, mas eu já vi que estão perfeitamente contemplados no que vocês discutiram ao longo dos 15 encontros regionais e do que a representante dos movimentos sociais apresentou aqui. Então, eu não preciso me deter, mesmo porque o tempo já está no fim, dizer que na habitação nós precisamos construir com diversidade, isto é, não há um modelo a ser construído. Nós precisamos de todos os modelos e construir onde a cidade existe, não expandindo a cidade. Precisamos também melhorar as moradias insalubres, as moradias com dificuldade construtiva, que as pessoas, as famílias tiveram que construir do jeito possível. Nós precisamos ter uma política, um programa, investimento, financiamento, para melhorar as moradias e dar-lhes condições melhores. E, sobretudo, nós precisamos ter crédito para todo mundo nas condições que as pessoas possam pagar. Sem crédito, vamos continuar fazendo as casas na dificuldade que as famílias têm. E a cidade vai se expandindo. O crédito habitacional é central, no meu ponto de vista. Quanto à mobilidade, garantir transporte de alta capacidade, qualificar o espaço público, prioridade para o pedestre. Tudo isso que eu estou dizendo aqui, vocês já fizeram. Universalizar o saneamento, conter a expansão da mancha ocupada e uma mobilidade com energia limpa. E gestão, o Brasil não tem sistema nacional de desenvolvimento urbano. Eu lamento ter a convicção, não gostaria de ter essa convicção, mas eu tenho a convicção que o Ministério das Cidades não resultou na nossa idealização. Ele precisa ter uma outra dimensão. Nós precisamos constitucionalizar os territórios dominados pela bandidagem. E nós precisamos, aqui como arquiteto, eu posso comentar com vocês claramente. O Brasil tem leis que só aqui existem, em que o governo pode contratar uma obra sem ter projeto. Quem faz o projeto é a empreiteira. Isso é um absurdo. Isso é um despropósito, do seu ponto de vista da qualidade do que se constrói e dos custos. A autonomia do projeto para a obra é uma questão de gestão pública essencial para as nossas cidades. Inclui, claro, planejamento estruturado. O Estado mínimo é escassez de Estado, tem uma ocupação irregular do espaço, aumenta a desigualdade intra-urbana e negação da política e da democracia. Como contraponto, o reconhecimento das pré-existências, a superação do passivo socioambiental e a garantia da vigência da Constituição em todo o território brasileiro. Finalmente, o desenvolvimento urbano, repito, é a condição para o desenvolvimento do país. O planeta depende das cidades. A voz de São Paulo, maior cidade brasileira, precisa ecoar pelo Brasil todo e construirmos cidades melhores, mais justas, mais inclusivas,
mais bonitas. Muito obrigado. Muito obrigado, professor. Excelente. Parabéns pela sua contribuição aqui na 8ª Conferência da Cidade. Antes de continuar, eu vou pedir a gentileza que vocês verifiquem aí, por favor, o senhor José de Arimateia Alves, quando ele foi fazer o cadastramento, trocaram o documento dele e deram o documento do Walter Nascimento da Silva. Verifiquem aí, por favor, os homens, se vocês receberam o documento certo. Ele está desesperado aqui, aguardando o documento dele. Por favor, verifiquem aí, tá? Agora, então, eu vou passar a palavra para as pessoas que querem fazer perguntas. Por favor. Nós temos 4 inscritos. Tem mais alguém? Por favor. Por favor, vem aqui à frente. Por favor. Tá. Mais alguém? Temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Gente, encerrou. São 10 pessoas. Só um instantinho. Espera um pouquinho. Só um minutinho. Por favor. Não, é melhor... Então, vamos lá. Então, nós vamos começar aqui, tá? Todos vão fazer as perguntas e depois ele responde no geral, tá? 2 minutos para cada pergunta. Professor, acho que é bom dia, né, professor? Eu acho que é bom dia, professor. Então, a minha pergunta, nós sabemos que a mobilidade na nossa cidade deixa a desejar, principalmente na periferia. Sendo que no centro de nossa metrópole, em várias partes, não se pode locomover com segurança. O que devemos de concreto pedir para o governo para que essa situação de imediato seja resolvida? Tem feito para que esse problema seja resolvido em curto tempo, ou se esse problema de mobilidade, principalmente no centro da nossa cidade, seja resolvido. Sabemos que é difícil, mas, principalmente na nossa cidade, se nós formos lá no Parque Dom Pedro, é o lugar mais difícil de se locomover aqui na nossa cidade. Ali no Paissandu, nem se diga. Agora eu pergunto para o senhor, o que nós, que temos a mobilidade reduzida, devemos fazer mais e mais, principalmente o senhor, professor, para nos dizer como, quando e quando devemos correr atrás desse nosso deficiente em nossa metrópole. Obrigado. Por favor, eu vou pedir que os senhores se identifiquem. Falem o nome, tá? O nome do senhor? Meu nome é Onesti. Eu estou vestido de camisa branca, calça preta e sou cadeirante. Bom dia a todas e todos. Meu nome é Carlos Alberto. Represento o Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência e o Movimento Popular Fraternidade Cristã de Pessoas com Deficiência. A minha pergunta vai nessa linha da acessibilidade e da inclusão das pessoas com deficiência. Só na cidade de São Paulo, no censo de 2010, nós éramos mais de 800 mil pessoas, isso em 2010. Hoje, com certeza, ultrapassamos em muito o número de 1 milhão de pessoas. Então, como pensar numa cidade inclusiva, né, com acessibilidade, né, acessibilidade arquitetônica, acessibilidade comunicacional, né, e aí pensar no trabalho em rede, porque a questão da pessoa com deficiência é transversal,
né? Você tem que ter o serviço público, né? O senhor falou muito bem do estado mínimo, né? A pessoa com deficiência, como a maioria do povo excluído, é totalmente dependente da política pública. Sem política pública, não existe inclusão, né? No atual plano de metas dessa prefeitura, né, que está orçado em 48 bilhões e 800 milhões de reais, está apenas previsto a construção de 3 centro-teias para autista, mas não tem absolutamente nada sobre acessibilidade de calçadas, não tem absolutamente nada sobre educação inclusiva, não tem absolutamente nada sobre plano de habitação acessível. Enfim, não existe proposta de inclusão e de acessibilidade. Eu gostaria que o senhor fizesse uma fala sobre isso. Obrigado. Agradecemos. Obrigada. Bom dia, meu nome é Valdívia, sou presidente da Associação de Moradores e Empreendedores da Lapa. O professor falou que o Brasil tem grande parte da população vivendo em grandes centros urbanos. Como o senhor imagina que, com o aumento da carga tributária para as empresas, que promovem a empregabilidade, aliado ao aumento do assistencialismo, essas cidades conseguirão continuar promovendo o crescimento econômico, tendo em vista que o governo não produz nada, é meramente arrecadador de impostos. Ou seja, a classe provedora de crescimento, que são as empresas, estão sendo sufocadas e, em breve, essa conta pode não fechar. Bom dia a todos. Bom dia, professor. Meu nome é Eider, eu sou aqui da Zona Oeste, da cidade de São Paulo, da Lapa. Professor, a cidade de sucesso que o senhor menciona foi formada pelo empreendedorismo desbravador e vitorioso. E, portanto, pergunto, como, no seu entendimento, daremos cada vez mais espaço para que o empreendedorismo se desenvolva de forma exponencial e contínua? Como, se na perspectiva de Estado, o mesmo deve dar um passo atrás, sem protagonismo? E, por isso, como o empreendedor da cidade pode cada vez mais ser o protagonista do desenvolvimento urbano, professor? Muito obrigado. Bom dia, meu nome é Julieta, eu sou do Movimento de Moradia da Zona Oeste e Noroeste e da União dos Movimentos de Moradia. Professor, a minha pergunta é que quando o senhor fala em equidade e interação, como a gente pode pensar numa cidade com equidade e interação quando a gente não tem um programa que de fato atenda a população de rua com moradia digna? Como a gente pode ter um programa de habitação nessa cidade, onde a gente tem pessoas da favela do Moinho indo para a rua, ganhando R$800 para pagar um aluguel que ela não vai ter condições? Como a gente pensar que essas mesmas pessoas da favela do Moinho vão acabar indo para a periferia, como aconteceu na nossa região do Jaraguá, ocupar morro e agora, semana passada, ser todo despejado e a mãe com 2 crianças ser presa? E são haitianos, porque não conseguem emprego, tem que viver de camelô. Então, quando a gente se fala em pensar uma cidade com interação, onde todo mundo possa viver bem, eu concordo com aquela sua fala, é a segregação. E que na cidade de São Paulo e no país nunca deixou de acontecer. Nós, os pobres, as famílias mais humildes, somos jogadas, enquanto os prédios ficam aqui no centro, vazio, e agora vai ser ocupado para atender governo. Então, o Estado mínimo é tudo que o capitalismo queria. Tudo que o capital quer é esse Estado mínimo. E que quando chama para participar, a gente está correndo o risco de ter pessoas que não conseguem participar porque estão na fila. Então, eu acho que tem que pensar que a gente tem que unir forças, governo municipal, governo estadual e governo federal, junto com o programa Minha Casa Minha Vida. Eles cedem o dinheiro, a prefeitura tem dinheiro, o Estado tem dinheiro que dá para construir moradia. O que a gente precisa é que a prefeitura e o Estado repassem os terrenos e que os governos invistam nas famílias de mais baixa renda que podem pagar, sim, uma prestação baixa. Obrigada.
Bom dia, meu nome é Fábio Landim, eu represento a Escola de Jesus de Filosofia X da capital de São Paulo, né? E também estou aqui como representante da vereadora Janaína Pascoal, e nesse sentido, né, a nossa escola, nós buscamos promover a educação e a evolução da consciência a partir de uma visão filosófica holística. Assim como o senhor falou, né, no título, né, o espírito do tempo na renovação da cidade. E a gente eu acredito que nós estamos caminhando para um momento em que teremos uma visão mais voltada para o coletivo. E com relação a isso, considerando os desafios para o progresso no desenvolvimento sustentável e do ambiente urbano, respeitando todas as questões decorrentes do princípio da dignidade humana, que são vários, né, envolvem um trabalho de conscientização popular para conciliar o interesse público e os vários interesses privados. Qual seria, então, a melhor estratégia para que haja uma cooperação populacional, política, em todos os sentidos, em que todos cooperem de uma maneira pacífica? Como a gente iria conciliar todos esses interesses, que são vários? Porque sem uma cooperação não tem como haver desenvolvimento ou progresso. Então, é necessário haver a cooperação. Para haver cooperação, tem que haver uma conscientização. Para haver conscientização, é preciso que todos sejam ouvidos e atendidos. Então, gostaria de saber qual seria a melhor estratégia para que todos sejam ouvidos, atendidos, acolhidos, e assim todo o coletivo se sinta melhor representado, né? Pois esse é o ideal da democracia e o que a gente busca, de fato. Bom dia, meu nome é Edson Azevedo Pontes, subvulgo de Varão. Eu sou não binário, bissexual e queer. E eu sou cardiopata, soro positivo. E aí, doutor, o senhor está em São Paulo, eu vim tomar uma água aqui, a água está quente. A minha pergunta é assim, cadê o gelo, prefeito? Um gelo numa água. Eu fui na tenda aqui que eu passei mal, está pegando fogo lá dentro. Vai atender quem? Uma bicha velha? Não tem que ter um ar-condicionado, não tem que ter uma tenda decente? O senhor vai lá agora e dá uma olhada na temperatura que está aquela tenda. E aí a minha fala é a seguinte, eu moro na próxima São Luís com a Ipiranga. E aí um cara chamado Oliver, não sei das quantas, montou lá uma casa de pão. R$18,90 custa um croissant. R$18,90 um croissant. O pobre não pode comer. E tem que sair de lá, porque o prefeito foi na inauguração dessa loja. Em frente ao meu prédio tem um retrofit. E o prefeito está dando 25% para bancar a despesa do retrofit. O apartamento lá custa R$600 mil. Para quem ganha 3 salários, vai pagar quanto nesse apartamento? Muito obrigado, bom dia. Bom dia, meu nome é Rivelino, eu pertenço ao MSTC. E o que eu queria falar? Em primeiro lugar, a burocracia que tem para liberar verba para fazer moradia para quem precisa. Segundo lugar, as empreiteiras, em 1 minuto, um instalar de dedo, consegue liberação para construir torres e mais torres. Que eu ando pela cidade, o que eu mais vejo são terrenos sendo desocupados para empreiteiras fazerem prédios. Quanto à população, o trabalhador humilde, que precisa de moradia, está sendo despejado, sendo maltratado e muitas vezes tratado como ladrão. E não é. O Brasil não vive se não for com o trabalhador. Quem faz esse país crescer é o trabalhador. Se não tiver trabalhador, não tem nação. Muito obrigado. Um litro de leite, 1 quilo de arroz, 1 quilo de feijão. Eu vou pedir para todos abrirem a mente para que vocês percebam a importância que cada um de vocês tem. O senhor comentou referente mobilidade, meio ambiente e habitação. Referente mobilidade, eu participei de alguns seminários onde eu pude ouvir seminaristas
e especialistas dizendo que, a exemplo, Raposo não, a ampliação de faixas da Raposo vai acarretar um trânsito ainda mais intenso, como é visto em outros países. É fato. O pessoal pede diálogo com o Tarcísio de Freitas, com o Ricardo Nunes, e eles negam o diálogo. Referente meio ambiente, Instituto Butantan, mais de 6.000 árvores vão ser retiradas para a construção de um prédio lá dentro. Esse prédio poderia ser feito em outro local. Eles pedem diálogo, não há diálogo. A gente tem muita dificuldade para conseguir o pão de cada dia. O transporte público, ele é difícil, ele é cansativo, ele gera estresse, ele toma o tempo da maioria dos brasileiros de estar junto com as famílias. Então, se a gente pode escolher um transporte público, por que a gente não tem direito de produzir um transporte que seja melhor? No meu ponto de vista, eu não sei, cada um vai ter um ponto de vista diferente, o metrô é o melhor transporte que existe. É mais caro, sim, mas o que é o tempo para a gente evitar danos ao meio ambiente, danos ao patrimônio público e danos às pessoas, seja ele saúde, através de corte de árvores, que vai gerar temperaturas mínimas e máximas a cada ano piores, que vão gerar problemas de saúde a todos. A exemplo, Parque Chácara do Jockey, onde uma comunidade brigou para transformar o que era uma chácara de hipismo do Jockey Club num belíssimo parque. Brigou para o parque não ser privatizado. O metrô teve um projeto que não ia derrubar um único indivíduo arbóreo. No entanto, o metrô ele foi retirado com a entrada de uma licitação, onde a CCR, Grupo CCR e o Via 4 entrou e fez um projeto que vai tirar um pedaço do parque, vai destruir um pedaço do parque. Uma reunião pública ocorrida em 18/7 do ano passado, não houve uma pergunta que foi respondida. Eu fiz 15. Então eu pergunto ao senhor, o diálogo para quem paga imposto, esse litro de leite, esse quilo de arroz, movimenta a economia do Iapoque ao Chuí, Brasil inteiro. O povo que paga todos os impostos, quando vai ser realizado um projeto dentro do espaço onde eles vivem, eles não têm direito de dialogar? Muito obrigado. Bom dia a todos, bom dia a todas. Eu sou Ivaniza Rodrigues. Desculpa a todos, eu não me identifiquei. O meu nome é Mandola. Bom dia a todos, bom dia a todas. Eu sou Ivaniza Rodrigues, militante do Movimento Sem Terra Leste 1, da União dos Movimentos de Moradia. E eu quero falar 3 coisas. Primeiro, eu queria estar falando para todo mundo, inclusive para as centenas de pessoas que continuam lá fora, na fila, no sol, e que não conseguiram entrar até agora. Nós falamos que seria necessário uma organização com mais velocidade e, infelizmente, não tivemos. Também queria estar falando para o prefeito da cidade. Nós somos convocados para uma conferência e, com maior deferência, temos uma secretária que eu sei que se empenhou muito para fazer essa conferência acontecer, mas cadê o prefeito da cidade que não veio ouvir as pessoas? Cadê os secretários da pasta de habitação, de vias públicas, de educação, de saúde, das subprefeituras? Sérgio, como é que faz gestão participativa se o povo participa e o poder público não quer ouvir a gente? Terceira coisa, nós queremos dizer que é preciso a gente resgatar, implementar um plano municipal de habitação na cidade de São Paulo. A cidade não tem plano de habitação. Tem um programa, é verdade, não vou dizer que não tem, que estava com os recursos contingenciados, na sua maioria, até o final do mês de março. Então, como é que é isso? Tem, mas não tem? Tem, mas está faltando? É preciso, urgente, incluir na nossa agenda, na agenda das políticas públicas, medidas contra a vulnerabilidade decorrida das mudanças climáticas, especialmente nos territórios das favelas, dos lugares mais em risco dessa cidade. Senão, nós vamos ser levados pela enchente ou carregados pelo morro. Se nós não incluirmos isso na nossa agenda e seguir com uma cidade que só cresce espigão e não acolhe o seu povo,
a gente não vai ter uma cidade para todos nunca. Precisamos, sim, fazer a CPI da HIS e queremos uma demarcação de ZEIs novas na cidade, porque roubaram as ZEIs de São Paulo. Novas ZEIs para a população de baixa renda. Você não tirou de ninguém. Primeiramente, uma salva de palmas a todas as mulheres, mães de família, avós com criança, com morbidades, com dificuldades, que saíram de suas casas, suas comunidades, para estarem aqui, representando todos os direitos de seu bairro, das suas associações comunitárias. Vocês merecem aplausos agora. A pergunta para o senhor, e logo depois estaremos todos os movimentos populares de moradia fazendo 2 moções para todos os movimentos de trabalhadores em greve, municipais, estaduais, da educação, todos que estão sofrendo sempre a dificuldade de valorização profissional, de qualificação profissional, de estrutura de carreira. E a moção de repúdio de novamente, sempre que esse povo vem fazer presença, tem um tratamento extremamente contrário e oposto à dignidade deles. Não tem cafezinho, não tem sequer mobilidade para todas as pessoas que ficaram 2, 3 horas na fila. Temos que estar preparados a respeitar essa comunidade. Senhor Sérgio, o seu estado foi exemplo agora. Primeiro caso de justiça do assassinato da querida vereadora carioca. E prenderam um grileiro, alguém associado ao poder público como representante político e aos movimentos todos, né, que dizem sociais, mas acabam desviando essa intenção. Rio de Janeiro é exemplo disso, dos milicianos, dos grileiros. O que o senhor tem a explicar para essa população, que São Paulo ainda não tem isso? É movimento popular mesmo. Por favor, explique para a gente como chegou a isso o seu estado. Obrigado. Bom dia, meu nome é Mauro Claro, eu sou professor da Universidade Mackenzie e venho aqui para propor que a conferência discuta um instrumento de participação no planejamento urbano, e em especial dos assentamentos, das áreas precárias, em especial das favelas, que nós julgamos bastante importante, que se chama plano de bairro. O plano de bairro é previsto na legislação municipal, ele está sendo incorporado nas práticas de muitos bairros de São Paulo, muitos bairros que são favelas, e nós achamos que isso deve ser ampliado, fortalecido, que o poder público deve manter o seu apoio, ampliar o seu apoio, e que a gente possa levar essa discussão para a Conferência do Estado e depois para a Conferência Nacional, porque nós realizamos há pouco, na Universidade Mackenzie, em novembro, um simpósio nacional Planos de Bairro, para reunir e reunimos experiências de planos de bairro de muitas cidades do Brasil. E nós vemos que isso é uma questão que pode nos interessar. Gostaríamos de trazer essa discussão aqui para essa conferência hoje. Obrigado. Muito obrigada pelas perguntas para todos. E agora eu vou passar a palavra para o nosso palestrante. Eu agradeço as perguntas, sobretudo os comentários, não é? Mais até do que perguntas propriamente. E eu me solidarizo com praticamente todos vocês que expuseram suas demandas, os seus sonhos, de um modo tão efetivo, fortalecendo uma democracia absolutamente necessária para as nossas cidades. As perguntas, como
Oldacir e do Carlos Alberto, eu diria que aquela imagem da menina oferecendo uma flor para o idoso é pode ser uma metáfora do que vocês que têm dificuldade de mobilidade, que são cadeirantes, estão construindo, se não para vocês, estão construindo para as próximas gerações. Nós precisamos que as cidades sejam inclusivas nesses aspectos fundamentais também. O Carlos Alberto falou também, mas eu diria que calçadas, comunicação, os veículos precisam, sobretudo os veículos coletivos, precisam estar ajustados a isso. Não é possível uma demanda que é crescente e os ônibus não têm essa oportunidade. E as construções também. Eu me congratulo com vocês dois, Oldacir e Carlos Alberto, na construção de uma política que modifique o status quo degradante em que estamos. A Valdívia e o Heitor falaram do empreendedorismo. A cidade é de todos, a cidade é para todos. A cidade é construída, como já vimos, pelos mais pobres. Esse enorme patrimônio que foi desenvolvido. Como é que as famílias pobres construíram suas casas? Poupando dia a dia, empreendendo. Essa iniciativa precisa ser ressaltada. Mas eu diria também que muito, hoje, do empreendedorismo se deve à ausência de um estado de bem-estar social que proteja o trabalhador, que dê condições do trabalhador ter assistência, ter continuidade, ter garantia de emprego, coisa que, infelizmente, o nosso país e o mundo não estão exercitando. Moradia para a população de rua, um tratamento no que for necessário, preservar o esforço que as famílias fizeram. A urbanização de favelas não é simplesmente uma questão urbanística, é também um reconhecimento do que as famílias fizeram como esforço. As famílias aplicaram anos e anos e anos de recursos ali. Aquilo ali precisa ser reconhecido como um valor, inclusive cultural, mas sobretudo econômico. Portanto, as favelas consolidadas têm que ser urbanizadas e não excluídas. Há outras demandas específicas para a prefeitura. Eu tenho certeza que vocês aqui, com o esforço que estão fazendo, com a clareza de objetivos, vão contribuir para melhorar a cidade de São Paulo e as cidades brasileiras. Eu fico muito contente que vocês tenham a organização deste encontro sob a liderança da colega Beth França. Ela certamente é solidária com vocês e vai ajudar também a que as vozes que aqui são levantadas tenham uma repercussão em quem tem mais poder, seja no nível municipal, no estadual e no federal. Muito obrigado. Nós já estamos chegando ao fim aqui da primeira parte do evento de hoje. Eu gostaria de agradecer a presença dos convidados que farão parte dos GTs na parte da tarde. Então, nós temos aqui, para falar sobre mobilidade, nós temos o senhor Pedro Fernandes, presidente da São Paulo Urbanismo. Meio Ambiente e Mudanças Climáticas, a senhora chefe de gabinete da Secretaria Municipal do Verde e Meio Ambiente da cidade de São Paulo, a senhora Tamires Cala de Oliveira. A senhora secretária, para falar de habitação, e com muita propriedade, temos aqui a senhora secretária executiva do Programa Mananciais da Secretaria Municipal de Habitação, Maria Tereza Fedeli.
e a senhora Maria Tereza Diniz, diretora de projetos e programas da CDHU do Governo do Estado de São Paulo. A gestão democrática, teremos a presença da arquiteta e urbanista, professora doutora Raquel Ronick, da senhora secretária municipal de gestão da cidade de São Paulo, doutora Marcela Ruda, e o diretor institucional do Instituto Diversidades, o senhor Ivan Gomes Barbosa. Muito rapidamente, quero dizer aos senhores, então, que nós agora sairemos para um café, quase um almoço, né? E a 1h, 1h15, nós retornamos, só para vocês prestarem atenção, gente. Vocês irão retornar para os locais de acordo com os grupos de trabalho. Como é que a gente sabe disso? De acordo com a cor da pulseira que vocês escolheram. Mobilidade, habitação, meio ambiente, gestão democrática. Nós teremos as pessoas, as meninas lá fora, para indicar onde serão os outros grupos de trabalho. Tá? E um bom café para todos vocês.